Ter fé não é ter superpoderes. Ao contrário do que muita gente pensa, ter fé não significa que nós teremos a capacidade ou um poder extraordinário para fazer as coisas mudarem de uma hora a outra para outra, de uma hora para outra. Sim, é verdade, Jesus disse, tudo é possível ao crer. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Também ele mesmo disse, o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas também nós temos que estar atento, porque a mesma Bíblia diz também em Hebreus, em Tiago, aliás, capítulo 4, em Tiago, capítulo 4, observe bem o que a Bíblia nos diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, versículo 3. E também, em Hebreus, capítulo 11, eu gostaria de ler com os irmãos, onde a Bíblia diz em Hebreus 11 e o versículo 8, que diz que pela fé, Abraão é o pai da fé. Em Abraão, a Bíblia testifica dele como sendo o pai da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé habitou em terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Então observe bem que mesmo Abraão sendo o pai da fé, ele habitou em terra alheia, em cabanas e tendas como um peregrino. Ele viveu de um lado para o outro, andando, sendo direcionado por Deus, sem nunca recobrar nenhum bem material, sem nunca recobrar nenhuma riqueza, porque via a recompensa da cidade que foi construída por Deus. Da mesma fé, Moisés, olha o capítulo 11 de Hebreus, o versículo 23 também, que diz assim, ó, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Observe então que Moisés, mesmo sendo filho da filha de Faraó, tendo todos os privilégios do Egito, todas as riquezas, ele recusou por causa da sua fé de que o vitupério, a vergonha, o que Jesus passaria na cruz seria muito maior. Então a fé não é só transformar as coisas, não é só um milagre, não é só adquirir bens, não é só adquirir bênçãos materiais. E nem sempre não adquirir um bem, não receber uma cura, ou não ver alguma coisa acontecendo ao nosso favor, é ausência de fé. O sentido original, a palavra fé, quer dizer fidelidade, obediência, crença, devoção, adoração. Esse é o sentido sincero e mais apropriado à palavra fé. É uma entrega absoluta, total, verdadeira ao Senhor Deus. Crê de todo o teu coração em Deus. A sua fidelidade a Deus resultará em os milagres, em as providências, em as portas se abriram. E não nós temos uma super fé, como se fosse um super poder em nós, que a hora que nós precisarmos irá transformar as coisas. Até porque a Bíblia também dá vários exemplos de homens que foram livres de suas enfermidades, outros receberam cura, outros receberam libertação e salvação por meio da sua fé, mas outros também sofreram por causa da sua fé. Também morreram, também foram castigados por testemunhar da fé. Se a fé fosse só um milagre, se a fé fosse só um livramento, se a fé fosse só uma providência, e esses que morreram torturados, esses que morreram pelo fogo, pela espada, por expressar a sua fé em Cristo, quer dizer então que não tiveram fé para receber o livramento? Não, é pelo contrário. Eles tiveram fé em Cristo e aceitaram pela fé morrer por amor a Cristo. Hebreus capítulo 11, e versículo 33, olha o que diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Versículo 35,
As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Olha agora o que diz, nem todos receberam seus milagres. Dê uma olhada, ó. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então, meus amados, a verdadeira fé não é aquela fé que causa milagres. A verdadeira fé é aquela que confia em Deus, é aquela que entende a vontade de Deus para a sua vida. Se a tua fé for grande, como Jesus muitas vezes testemunhou daqueles que o seguiam, porque muitos milagres Jesus operou sim, porque as pessoas criam e confiavam nele, e ele disse: grande é a tua fé, seja isto feito conforme a tua fé. E outras vezes ele realizava milagres para testemunhar, para testificar o seu poder, não é? Então, meus amados, que Deus te abençoe, que você compreenda o verdadeiro sentido da fé, que é confiar em Deus independente das circunstâncias, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado por nos seguir, nos acompanhar aqui no nosso canal. A minha maior alegria é que você esteja sendo edificado pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Por isso, se você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, deixe o seu comentário, envie sugestões aqui para novos vídeos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.